Brasil decretou estado de emergência em saúde pública, medida que, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai facilitar o processo de repatriamento de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto do coronavírus. O governo federal está organizando os últimos detalhes sobre a viagem de brasileiros que devem retornar ao país. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira vai sair do país para buscar o grupo, no máximo até amanhã. O avião faz escala em Israel, tanto na ida quanto na volta. O local para onde os brasileiros devem ser levados para a quarentena ainda não foi definido. E nós continuamos falando sobre essa emergência de saúde pública global, o coronavírus. Vamos dar uma olhada no site da Universidade Americana Johns Hopkins, que está atualizando em tempo real os dados da Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. A gente está aqui, ó. Eles estão sendo atualizados a cada segundo, né? Então vocês podem ver aqui no mapa o foco, os principais focos, né, de infecção. E aqui do lado a gente vê o número: 17.493 pessoas estão infectadas. Do outro lado, no lado direito, para quem está vendo no monitor, a gente tem o número de mortes, 362 mortes. E aqui mais ao lado, na parte verde, a gente vê o número de pessoas que já foram, digamos assim, recuperadas, curadas do coronavírus. Essa informação está disponível na internet, você pode seguir atualizando, porque a cada momento eles estão mostrando não só as zonas de foco, mas também o número de infectados, mortes e também de pessoas recuperadas. Bom, desde a semana passada, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública global por surto da doença. No Brasil, alguns casos estão em investigação, mas até agora nenhum foi confirmado. Com a gente, o infectologista Rafael Mício, da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, que nos ajuda a entender mais sobre a doença, sintomas e possíveis tratamentos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar, porque está todo mundo assustado e para a internet confundir as pessoas hoje em dia é um risco muito grande. No primeiro caso que se tem registro foi no dia 31 de dezembro, na virada do ano praticamente, nessa cidade chinesa de Wuhan. Em cerca de 30 dias, mais de 17 mil casos confirmados e mais de 300 mortes, como a gente viu o número atualizado agora. Exatamente. O que é esse vírus? É um vírus novo? O coronavírus é algo que a gente não conhecia, por exemplo? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa de vocês, podendo esclarecer essas dúvidas, né? Chama atenção, em primeiro lugar, pelo que tu mostrou ali na televisão, né? O site oficial, né, da Johns Hopkins, onde a gente tem em tempo real os casos que acontecem, as mortes e as recuperações completas, vamos dizer assim. Tá? É uma fonte confiável. Eu acho que a primeira informação, acho que é daí que as pessoas devem extrair as informações. Perfeito. Além disso, né, site da Vigilância Epidemiológica, CDC, Organização Mundial da Saúde, é por aí. Tá? Coronavírus nós conhecemos há muito tempo. É uma família, na verdade. Desde a década de 60 foram identificados os primeiros subtipos do coronavírus. Historicamente falando, em 2002 a gente teve uma epidemia por um coronavírus chamado SARS, né? Em 2012, outra epidemia pelo vírus MERS. Teve uma taxa de letalidade de 10% na primeira, em torno de 30% na segunda. O que é esse novo coronavírus? É um vírus que é um subtipo da família do coronavírus que ainda não tinha sido identificado. Então, o que aconteceu? Esse chinês que internou em Wuhan e acabou tendo, então, um quadro grave viral, foi identificado através de exames que se tratava, então, de um coronavírus diferente. Se batizou, então, de 2019 N coronavírus. Sim. Então, é um vírus, sim, de uma família já conhecida, mas esse especificamente é novidade. Bom, vamos lá, desmistificando algumas coisas, né? Especialistas falam sobre a possibilidade de contágio. Esse primeiro contágio tem ocorrido via carnes de animais silvestres na China. Sim. No caso do coronavírus desse tipo, há possibilidade de que ele realmente tenha começado a infectar os seres humanos dessa forma? E como é que acontece o contágio entre seres humanos?
existe grande chance, sim, que tenha começado através da relação entre animais e nós, seres humanos. De novo, citando esses vírus que já causaram epidemias no passado, foi identificado que um deles teria vindo, então, a fonte seriam gatos selvagens, depois camelos. A gente tem exemplos de vírus que causa gripe aviária, gripe suína, enfim. Não está comprovado ainda que esse novo coronavírus tenha emergido de algum animal. No início se pensou que talvez pudesse estar relacionado àquele mercado de frutos do mar na China. Isso não ficou confirmado. Mas é muito provável que realmente tenha emergido de algum animal. Né? Existem tipos de coronavírus que infectam só animais, só mamíferos, outros animais, enfim. Agora, a partir de agora, conhecendo cada vez mais a genética do vírus, comportamento, taxas de transmissão, a gente vai poder responder essas perguntas. Em relação à transmissão de pessoa a pessoa, bom, não dá para dizer ainda com 100% de certeza que isso acontece, mas se nós olharmos aqueles números lá, em quanto tempo, a gente falou 2, 3 semanas, sim, né, ou 4 semanas, quase 18 mil casos, fica meio óbvio que existe sim essa transmissão de pessoa para pessoa. Não deve ter sido só um foco, né? E sim a transmissão de pessoa a pessoa. Sim. Bom, ainda é interessante porque a gente está vendo essa era da fake news, né? E o Ministério da Saúde chegou a criar um canal chamado Saúde Sem Fake News. Isso aí. Tá? Pelo WhatsApp, você pode anotar aí. 61 é o código 99289-4640. 99289-4640. Não esqueça de colocar o 61 como código de área. E isso para você denunciar essas informações falsas que estão circulando. Por exemplo, né, chás para tratar a doença, né, o pessoal está circulando. Inclusive, tem esse fenômeno, o pessoal ultimamente gosta muito de zumbi. E as pessoas estavam dizendo que tinha gente que caía no chão, voltava e mordia as pessoas. Enfim, todas essas doenças aí, isso sim é uma doença. Fake news é uma doença muito séria. Como é que a gente pode combater? De fato, isso tudo é fake news. Como é que o coronavírus se manifesta nas pessoas? Bom, os sinais e sintomas do coronavírus vai depender de vários fatores. Tá? Isso é uma característica das doenças virais. Tá? Se a gente traçar um paralelo, por exemplo, com influenza, né? Tu pode ter casos de ausência total de sintomas, com pacientes que a gente chama assintomáticos, para casos leves, brandos, como uma coriza nasal, uma cefaleia, talvez uma febre baixa, até casos graves e gravíssimos, com comprometimento pulmonar, insuficiência respiratória e morte, né? Então, o espectro de sinais e sintomas, ele é muito variável. De novo, com o passar do tempo, agora a gente começa a ver o perfil desses pacientes que se infectam pelo coronavírus. Por que aquele númerozinho verde lá ainda está baixo, né, de 536? Veja bem, ele ultrapassou o número de mortos, sim, né, alguns dias atrás. Por que ele não aumenta exponencialmente e chega ali perto daqueles 18 mil? Porque a gente vai considerar a recuperação total aquele paciente que não tem mais sintomas. Sim. E a gente sabe que após uma gripe, né, as pessoas podem ficar com uma tosse residual, né, e com alguns outros sinais e sintomas inespecíficos. Tá? Em relação a fake news, tu citou o WhatsApp do Ministério da Saúde. Sim. No Instagram também é possível seguir o Ministério da Saúde, que hoje em dia o pessoal usa bastante, e ali a gente encontra as informações oficiais, orientações e o que é fake news. Para encerrar, obviamente que não existe chá, obviamente que não existe zumbi nessa história, pois é. Obviamente que a sopa de morcego, né, também fake news, nem vitamina D. O tratamento dessas infecções é com suporte médico hospitalar em alguns casos. Sim. E medicamentos sintomáticos. A grande maioria são autolimitadas e a grande maioria das pessoas se curam espontaneamente. Bom, a gente sabe, né, que melhor do que remediar é prevenir. Né? Então, recentemente aqui em São Leopoldo a gente teve uma suspeita que virou H1N1. Perfeito. De fato, as pessoas, brasileiros, o que eles precisam fazer para se prevenir não só do coronavírus, mas de outras infecções? De outras infecções. Bom, já que tu citou ali do H1N1, a vacinação é fundamental, né?
inúmeras doenças infecto-contagiosas são preveníveis através das vacinas. E a gente sabe que a gente vive atualmente uma moda de pais que tendem a não vacinar seus filhos, né? Por diversas razões que não tem nenhum fundamento científico, obviamente. Isso faz com que volte a circular doenças como, por exemplo, o sarampo, que até pouco tempo atrás estava erradicada, e hoje a gente vê um número crescente de casos. Uma doença viral com uma característica de transmissão muito maior do que influenza, do que H1N1, né? Mas a gente ainda não tem vacinas para o coronavírus e quando isso acontecer, isso vai demorar, talvez 6 meses, talvez 1 ano, não sabemos, né? Porque tu criar uma vacina é algo que demanda tempo. Mas existem algumas atitudes básicas que podem nos ajudar no enfrentamento desses vírus. Exemplos: higiene de mãos com álcool gel ou com água e sabão antes da alimentação, após ir ao banheiro, na nossa rotina, na verdade, quando a gente encosta em objetos inanimados, né? Não compartilhar objetos como talheres, copos, chimarrão aqui no Rio Grande do Sul é uma tradição nossa. É uma tradição passar o chimarrão, né? A questão da etiqueta ao espirrar, ao tossir. Cobrir, de preferência com um lenço descartável, não com aquele lencinho e ficar reutilizando. Claro. Se estiver doente, com sintomas, procurar não frequentar locais de aglomerações de pessoas fechados. Trem. Exatamente, né? Sim. Então essas são as orientações. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, vamos manter a calma, né, nesse momento, manter hábitos de higiene e de etiqueta e, por favor, vamos parar de espalhar fake news aí, deixar as pessoas nervosas. Por isso a gente teve aqui a participação do Dr. Rafael Mício, infectologista, que nos trouxe as informações corretas, por isso a gente agradece. Seja sempre bem-vindo. Satisfação. Até um próximo encontro. Com certeza. Obrigado.